Então, boa tarde, pessoal. Estamos aqui no segundo episódio de Um Dia Vais Perceber. Não estranhem, o convidado inicial era para ser o Mário Dias, mas por questões de agenda vai ter que ficar para outra oportunidade. E dessa forma fui eu, o Felizardo, com o meu primeiro e último convidado, porque provavelmente não vou repetir, com o Pedro Rosa, que nos conhecemos na equipa do técnico, quando entrámos os dois juntos no mesmo ano para a equipa, que foi em 2005, 2006, se não estou em erro, e queria começar aí por aí a nossa conversa. Pedro, antes de mais, obrigado pelo convite, bem-vindo a esta rúbrica, e a primeira pergunta é mesmo essa: como é que surgiu a tua entrada na equipa? Como é que ouviste falar da equipa e o porquê de teres feito no teu terceiro ano de faculdade? Ok, boa tarde a todos, meus caros. Desde já, obrigado pelo convite, Vasco. Conhecemos já há bastante tempo, já tivemos muitas coboiadas juntos. Umas quantas. E és um verdadeiro amigo, e obrigado por esta oportunidade também, para falar a toda a comunidade do TFC e não só. A minha entrada na equipa veio depois de eu ter acabado o federado, de jogar federado no Vila Franquense, a ser liderado pelo grande Rui Vitória. Quando fiz a transição para os séniores, houve um grande problema em termos de tesouraria do clube, em que houve bastante esportes, e então eu decidi focar-me um pouco mais na faculdade. E durante os primeiros anos, ou os primeiros 2 anos, foi um pouco para estabilizar essa vertente de estudantil, ou seja, o meu primeiro semestre não correu muito bem. Acho que não correu ninguém, é um bocado isso. É verdade. E então acabei por querer estabilizar essa parte, e só depois, no terceiro ano, é que, com algumas conversas de bastidores, colegas, etc., o José Pedro, lembro-me do José Pedro Ribeiro, que tinha algumas conversas com ele dizia-me para ir lá, para aparecer, etc. E resolvi tentar. Em boa hora, porque eu lembro-me que esse ano entramos os dois na equipa, e acho que aquilo que eu me recordo mais de nós começarmos a falar e temos a ligação que temos hoje, surgiu muito porque inicialmente estávamos os dois a lutar para a mesma posição, e com o Vasquinho pelo meio, mas ele jogava um bocadinho mais à frente, só que depois só um pouco mais à frente é que foste para extremo, para as tuas correrias, que eras cavalo selvagem, como a malta te trata. Foi nesse primeiro ano que também logo apelidaram-me de cavalo selvagem. É. E que recordações é que tens desse primeiro ano com o Maia a treinador? Foi a transição, ou seja, que o Pirata sai de 2 anos, vai o Maia. Sim. E que recordações é que tens? Eu recordo-me que foi uma época muito de transição também, em que alguns elementos-chave saíram, portanto ainda ficaram lá o Roger, Raposo e o Deco, foram da velha guarda as pessoas que eu me recordo assim. O João Santos, não tenho a certeza também, se não se... O João Santos também. Era o capitão, acho eu que era o capitão esse ano. Exato. Portanto, foi assim uma época, lembro-me que foi uma época um pouco de transição, em que o próprio Maia também estava a desbravar alguns caminhos não conhecidos, mas fez um excelente trabalho, e lembro-me perfeitamente dele. A recordação que eu tenho, uma das recordações foi de termos-nos baldado a um treino qualquer, por causa do Benfica estar a jogar, não sei, uma coisa qualquer na televisão. No dia a seguir foi 1 hora a correr à volta do campo 5. Essa foi e acho que foi a primeira vez e das últimas que vi o Maia realmente chateado e lixado connosco, mas pronto, lembro-me disso. Nesse ano também, lá está, lembro-me da nossa vida um pouco fora do campo. Pois, a nossa vida fora do campo Nesse aspecto foi um ano muito que
que deu muitos frutos, não é? Portanto, lembro-me muito das idas à Dona Fátima, lembro-me muito das nossas saídas para o Bairro Wallet e para o Manel. Das idas para o Manel, exatamente, até às 4 da manhã lá fechados. E foi uma altura muita gira, foi. Nessa altura, nesse ano foi muito giro também a nossa vida fora de campo. Pois foi. E vivemos-la juntos. Em termos de futebolísticos, lembro-me de uma grande rivalidade com o Zofna, que sempre foi. Sim, foi. Em que depois acabámos por perder contra eles na meia-final. Eu lembro-me que esse jogo foi, o jogo em si não tenho muita memória, só tenho memória do gol. Foi um gol de canto, em que o gajo que marca o gol é o gajo mais baixo da equipa e que não precisou de saltar. Foi mesmo bom. Foi mesmo bom. Exato. Pronto, fim da época, o Maia volta à sua condição de jogador e retoma o Pirata. Mágicos, não é? Exatamente, aquelas colheres. E volta ao Pirata à equipa técnica durante 2 anos. Pronto, e que culmina se calhar pelo melhor momento, o teu melhor momento e o meu melhor momento também pela equipa, que foi o título de 2008. Mas antes de chegarmos aí, queria te perguntar o que é que achaste da integração do Pirata a treinador e que culminou depois com esse título. Então, falando um bocadinho do Pirata também, que acho que ele merece. Portanto, o Pirata sempre foi, desde o início, sempre foi uma pessoa por quem eu nutri um enorme respeito e uma enorme admiração, e acho que ele apareceu num momento-chave que, mais uma vez, na época de transição, em que todas as pessoas, aqueles elementos-chave, Roger, Raposo, etc., saíram. E entretanto ele apareceu num momento-chave em que precisava de agarrar a equipa, e de facto com a sua personalidade meio louca também acho que conseguiu agarrar-nos e conseguiu manter ali o interesse também, porque obviamente era necessário num clube amador como o nosso e num campeonato universitário como o nosso. É necessário também tentar, por outros mecanismos, agarrar a equipa de outras formas, e ele conseguiu. Portanto, também uma palavra de apreço para ele. Eu lembro-me do segundo ano, que foi uma dupla na esquerda, com o Vasquinho, não é? No último segundo. Foi mais no último ano. Não, no último ano era eu que jogava a defesa esquerda, mais. O Vasquinho é que jogava mais à frente. Eu lembro que o último ano, recordo-me, porque a linha defensiva com um dos trinques era só defesas centrais, que era uma coisa espetacular. Jogava eu, e foi o ano em que o Fred também entrou, que inicialmente era o Fred que jogava mais a defesa esquerda. Nesse ano só jogavas à frente e o Vasquinho raramente vinha cá atrás. Tínhamos o Chico Russo também, que à frente foi jogar ao pé de vocês. Eu lembro-me disso porque depois também foi o ano em que entrou o italiano, o André, que veio. Pronto, foi uma exatamente, que foi uma peça fulcral tanto dentro como fora do campo, que o gajo naquelas festas de Erasmus era fortíssimo. Mas voltando a esse ano, tenho aquilo que eu me recordo mais. Aliás, vamos voltar um bocadinho ao ano anterior, que se quiseres falar. Sim, portanto, esse primeiro ano, ou seja, o meu segundo ano, 2006, 2007, caímos nas meias finais lembro-me disso, não é? Com o gol da Academia na Barra. Até hoje estamos para perceber se foi o gol ou não. Até hoje, e lembro-me bem, ainda estivemos a falar há pouco sobre isso, lembro-me bem do Valente quase que comia o árbitro e toda a gente estava ali à volta. Ficou doido, não é? Portanto, lembro-me perfeitamente disso. Mas foi um momento marcante. Mas eu acho que o teu melhor momento esse ano possibilitou, não é? Isso. Depois, o momento marcante que foi contra a Direito nos terceiros e quartos lugares, em que não sei o que é que estava a pensar, não sei o que é que me passou pela cabeça fazer aquele gol de letra na linha final. Eu acho que foi provavelmente foi o melhor. Ninguém sabe. Acho que foi o melhor momento que vi pelo técnico. O melhor momento, melhor gol, o melhor rasgo, chama-lhe o que quiseres, que eu vi. Eu acabei ainda por jogar mais 2 ou 3 anos, joguei ainda mais 3 anos na equipa, 3 ou 4, já não tenho bem ideia, mas
acho que continuo a achar que esse é capaz de ser. Foi memorável, sem dúvida nenhuma. Foi muito bom. Depois no ano a seguir, pronto, era isso. No terceiro ano, eu acabei por me lesionar quando fui para a neve, estraguei o joelho a meio do ano, e então o Pirata, para eu não esforçar tanto o joelho, resolveu pôr uma ponta de lança. E pronto, portanto, esse ano foi o ano em que fomos campeões, foi um ano excelente. Infelizmente, Desta final, mal dos meus pecados, fui expulso na meia final e falhei a final. Fui expulso contra a academia, mas depois o Charles deu conta do recado e nos finalmente conseguiu. Sim, foi mesmo finalmente. Essa meia final eu tenho boas memórias, porque, claro, temos todos boas memórias dessa meia final, mas acho que ninguém se esquece daquela decisão por penaltis, que foi até à última, o campo super pesado, temos jogado mais de meia hora com menos um, depois de ter sido expulso, temos sofrido a bem sofrer. Eu lembro-me que a equipa da academia era só cavalos, só cavalos, fisicamente eram incríveis. Eram superiores. Era normal, e depois nós nos penaltis, com alguma, não chamamos estrelinha, porque nós sempre trabalhámos bem os penaltis, o Pirata nisso, é sempre para aquele lado, treinar para aquele lado. Verdade. E a verdade é que nos penaltis a coisa correu bem, e tivemos ainda me lembro de termos visto o Muniz ajoelhar quando falhou o penalti. Foi muito bom. Coitado. Pronto, e culmina a tua passagem pela equipa universitária. Queria-te agora perguntar, acabou, portanto, o universitário, mas passado quase 10 anos surge um projeto que é o TFC. Queria-te perguntar um pouco o que é que achas deste projeto, que é de todos, e pronto, e que fales um bocadinho disso. Sim, portanto este projeto é um projeto em que nós já andávamos atrás dele, digamos assim, há bastante tempo. Tínhamos também uma equipa satélite do universitário, que eram os Margaridos, em que jogávamos todos juntos, e era uma oportunidade aos domingos à noite passarmos aquela hora a jogar futebol todos juntos. Margaridos, deixa-me interromper, Margaridos teve duas fases, uma primeira fase no All Stars e depois que terminámos, e depois na Master Foot, que sim. Pronto, só para ficar registado. Os Margaridos foi de facto uma altura, ainda há pouco tempo estávamos a falar nisso, foi uma altura marcante, de facto. Aqueles jogos ao domingo à noite, foi uma altura em que era espetacular, não é? A pessoa vivia para a semana, depois a pensar no jogo de domingo para carregar baterias. Mas voltando ao projeto TFC, é um projeto obviamente que eu me identifico bastante, é uma continuação, lá está, de tudo isto, da parte universitária barra Margaridos, porque os Margaridos acabaram por acabar, não é? Passa a expressão, e depois também tem toda a vertente social, não é? Encabeçada pelo nosso grande presidente João Santos, em que dá a cara sempre que pode. E visto que eu também fiz voluntariado no meu passado, acho que identifico-me bastante com o projeto social do próprio clube. Para além disso, temos toda a componente de jogar futebol, que é o que nós adoramos, né? E eu até hoje sinto, sempre que entrei em campo com esta camisola, sinto aquele nervoso miudinho, que é ao mesmo tempo saudável e que eu adoro, e portanto é uma coisa que eu me identifico. Para mim não faltaria a nenhum treino, a nenhum jogo, nada, porque é uma coisa que eu adoro, e ver depois velhas glórias a jogar com os novos miúdos que acabam por aparecer, e depois as reuniões que nós acabamos por fazer, isso é muito bom. Sim. É muito bom. O Nolasco falou disso no mês passado, falou. Como é bom para ele, e como ele sente-se um jovem quando entra em campo com miúdos como o Rafa, que tem menos 20 anos que ele. Isso só diz que acho que só mostra que o nosso projeto é saudável e veio para vencer, e espero mesmo que isto continue. Bem, para não nos alongarmos mais, mas aqui há umas perguntas rapidinhas. Queria perguntar quem é que foi o melhor jogador com quem
partilhaste o relevado nestes 3 anos de futebol universitário? Eu, para responder a essa questão, não é assim sim ou não, portanto seria um bocadinho injusto dizer só uma pessoa, portanto eu vou referir várias. No primeiro ano, acho que jogadores como o Roger e como o Raposo se distinguiram. Sim, o Roger tinha 3 pulmões. De outro nível, sim, até hoje, quando ele joga, sim, quando ele às vezes vem jogar connosco no jogo de Natal, ele dá tudo, não é? Dá tudo. É muito fantástico. Sim, e depois tivemos vários jogadores, Marinho, tu próprio, Vasco, o André no último ano era tipo um trator no meio campo, o Vasquinho, portanto esses são umas... Lembro-me também como falámos, o Guga que era... O Gustavo, claro. Era a alegria. O nosso Pedro Barbosa, o falso lento. Exato. Era a alegria em campo. Era a alegria. Deixa-me aqui, melhor momento, além de ter sido campeão, que eu acho que esse é o nosso melhor momento. Eu diria que é o jogo contra a Direito também. Os 2-1. Foi um jogo que eu marquei o meu, diria que já respondendo à próxima questão, foi o meu melhor golo e infelizmente não pudemos lutar pela final nesse ano, mas foi um jogo memorável. E um golo que tenhas visto de outra pessoa? Seja técnico ou seja Margarido ou... Certo. Lembro-me de... Vou referir 2, provavelmente vi bastantes mais, mas vou referir 2. Um que é nos Margaridos, que é o do Conde, El Conde. Sim, o Conde, a famosa pena. Exatamente, aquele se vira e dá um chapéu. Esse gol foi épico. Gol. E depois contra a Lusófona, na época regular, em que no meu terceiro ano, em que nós tínhamos uma rivalidade enorme contra eles, contra a Lusófona. Sempre que jogávamos contra a Lusófona era incrível. E eu lembro que nesse jogo eu estava a viver o jogo de uma forma bastante viva. Sim. e em que o Marinho tem uma arrancada no meio campo e depois ameaça que vai tirar a bola para a esquerda e manda atirar a bola ao ângulo do lado direito. Esse também foi um bom momento, sim. Recordo-me também bem desse momento. Bem, Pedro, olha, estamos na fase de despedidas. Queria-te agradecer, antes de mais, a tua presença. Não sei se queres deixar uma mensagem para depois eu fechar com o próximo convidado que tem que fazer o desafio. Obrigado, Vasco. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos, a comunidade TFC, a todas as pessoas, os nossos colegas que jogam connosco e os que não jogam connosco, mas jogarão. Espero vê-los a todos na gala, em outubro. Esperemos que haja gala, ainda não sabemos, mas... para podermos estar todos juntos e desfrutar desta amizade todos juntos. Ok, Pedro, muito obrigado por estes 15, 20 minutos de conversa, foi muito bom. Antes de despedir e queria só passar, digamos assim, a batata para a próxima edição e lanço o desafio a Filipe Torres para que escolha alguém para uma entretida conversa. Malta, um abraço, bom mês de maio e mantenham-se em casa e saudáveis. Grande abraço, malta. Força, malta.